Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e essa é a aula de número 2 da matéria de Teoria de Voo do Avião. Nós vamos tratar hoje sobre fluidos e atmosfera. Vamos à aula? Fluido é todo corpo que não possui forma fixa. Existem duas espécies de fluidos, os líquidos, como água, gasolina, óleo, etc., e os gasosos, como ar, oxigênio, vapor d'água e etc. E em se tratando de fluido, pessoal, a gente vai agora passar a falar um pouquinho sobre algumas leis, da física que se referem aos corpos fluídicos, E a primeira delas nós vamos falar sobre a lei de Pascal. A lei de Pascal diz o seguinte: a pressão aplicada a um ponto de um fluido transmite-se igualmente para todas as partes desse fluido. Então Pascal ele fez uma série de experiências se tratando de fluidos, E inclusive a unidade de medida oficial de pressão, que é o Pascal, é feita em sua homenagem. Ele propõe no seu enunciado que quando se aplica uma pressão sobre um ponto de um fluido, essa pressão ela se transmite por toda a extensão desse fluido de uma forma proporcional, de uma forma igualitária. Então, a lei de Pascal é muito interessante porque, por exemplo, a gente pode construir um sistema hidráulico, que a gente estuda aí na matéria de conhecimentos técnicos. Mas, com base nessa ideia, a gente vai evoluir até chegar numa conclusão que se aplica ao voo das aeronaves. Prosseguindo, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio de Arquimedes. Arquimedes foi outro cientista e ele afirmava que todo corpo mergulhado num fluido recebe um empuxo para cima igual ao peso do fluido deslocado. Nessa imagem nós temos uma experiência simples que representa o que o Arquimedes propôs. Então nós temos um objeto suspenso por uma balança e essa balança acusa aqui uma força aí de 4 newtons, A partir do momento que nós mergulhamos esse objeto num fluido, no caso aqui a água, nós vamos observar que, em função do volume do próprio objeto, uma quantidade de fluido é deslocado e transborda desse recipiente para um segundo recipiente colocado à parte. A quantidade de fluido que transbordou desse primeiro recipiente, ela tem a proporção exata do volume do próprio objeto. E aí, se nós então pesarmos a quantidade de fluido que foi deslocado, nessa balança nós temos então o equivalente a 3 newtons, de acordo com o princípio de Arquimedes, então, esse objeto receberá o empuxo de baixo para cima com uma intensidade de 3 newtons, que foi a quantidade de fluido por ele deslocado. Com base nessa força atuando de baixo para cima, o resultado é que, se nós observarmos agora na balança, os 4 newtons originais foram reduzidos para apenas 1 newton. Se esse objeto tivesse um volume um pouco maior, mas ele tivesse a mesma quantidade de massa, ele deslocaria mais fluido. E se esse fluido deslocado chegasse a 4 newtons, o resultado então é que esse objeto, a partir de então, passaria a flutuar sobre a superfície do fluido. Então é assim que se aplica o teorema de Arquimedes. E o interessante é que o teorema de Arquimedes ele serve como base para a construção de determinadas aeronaves, os chamados aeróstatos, Vocês vão estudar a respeito na matéria de conhecimentos técnicos e motores. A nossa atmosfera é um fluido, pessoal. Ela é uma camada de ar que circunda a Terra. E o ar atmosférico, na verdade, é uma mistura mecânica de gases que contém aproximadamente 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e todos os outros gases nobres restantes compõem apenas 1%, como dióxido de carbono e outros gases diversos. O vapor d'água ele não é considerado componente do ar, apesar de estar quase sempre presente, assim como partículas sólidas e poluentes diversos. Passemos então aos parâmetros atmosféricos. São as propriedades